Passando então para a posição depressiva, né, aqui já na página 151, e aí caminhando mais para o final do texto, a Melanie Klein está dizendo de uma relação feliz com o primeiro objeto e uma internalização satisfatória vai significar poder dar e receber amor. Aqui a gente entra nesse campo da gratidão, no campo que vai se opor à inveja, no bom campo da troca, onde a identificação projetiva e a introjeção de aspectos bons do objeto podem funcionar mantendo uma relação presente, fazendo com que a relação efetiva possa existir, daí mitigando completamente o sentimento de solidão. Então você deve passar pela posição esquizoparanoide, se integrar bastante, integrar o objeto bom com o objeto mau, integrar suas partes cindidas, para que você chegue nesse ponto que para Melanie Klein é fundamental. Por exemplo, a sensação de gratidão, de troca, poder dar alguma coisa boa sem ser destruído, poder receber alguma coisa boa sem estar tomado pela inveja, sem querer destruir o objeto, ou seja, essa identificação projetiva ser um caminho de ida e volta, sem angústias persecutórias, sem medo de retaliação. Aí a gente está falando de um campo quase que fora da solidão, muito protegido da solidão. A relação com o objeto é possível, a relação com um objeto bom e que te faça sentir bom também, um eu bom, um eu capaz de fornecer alguma coisa, não só de receber algo do seio bom, mas também de ele mesmo, o eu, ser um seio bom que consegue retribuir, que consegue reparar, que consegue endereçar algo bom para o objeto. Essa relação efetiva é isso que nos protege da solidão ao longo do tempo. E isso a gente só consegue na posição depressiva depois de passar por todo esse percurso terrível da posição esquizoparanoide. Essa é uma das teses mais fundamentais da Klein, não é? O prazer está sempre vinculado à gratidão. Se esta gratidão é experimentada profundamente, ela inclui o desejo de retribuir a bondade recebida e representa, assim, a base para a generosidade. Há sempre uma conexão íntima entre conseguir aceitar e dar, e ambos fazem parte da relação com o objeto bom e, por conseguinte, contrabalançam a solidão. É esse o resumo aqui da ópera na posição depressiva. Se contrapor à solidão tem a ver então com toda essa dinâmica da gratidão, da generosidade, do combate à inveja, do combate às defesas ligadas à cisão. Na posição depressiva, essa capacidade para o prazer, que tem a ver com a generosidade, que tem a ver com a gratidão, inclui também a pré-condição de certo grau de resignação, que concorda em gozar do que se tem ao alcance, sem demasiada voracidade por gratificações inacessíveis e sem excessivo ressentimento diante da frustração. Ou seja, a capacidade de resignar-se é a capacidade de desidealizar aquilo que eu deveria ter, né? Essa voracidade de querer mais do que se tem, ou de parar de se sentir tão frustrado por ter apenas aquilo que você conseguiu. Tudo isso é a capacidade adquirida na posição depressiva, graças a um trabalho enorme de enfrentamento dessas defesas, a voracidade, idealização que vai fazer com que a gente se sinta muito frustrado. Tudo isso tem que ser trabalhado para que a gente consiga então chegar lá nessa capacidade para o prazer. E é essa capacidade para o prazer, por exemplo, que vai me fazer me relacionar com o objeto de tal maneira que eu possa me relacionar com ele sem uma voracidade tão violenta que me coloque em risco, inclusive, porque eu endereço essa voracidade, vou querer destruir o objeto, esse objeto vai me atacar e vai fazer com que eu me sinta mais sozinho. Ou essa frustração, eu vou me relacionar com o objeto, mas como eu idealizo a relação com o objeto, na realidade esse objeto nunca vai me dar aquilo que eu quero de fato, porque eu estou idealizando coisas do objeto, e nunca vai me oferecer efetivamente aquilo que eu quero, vou me sentir sozinho de novo. Então, resignar-se tem a ver com aceitar a relação com o objeto tal como ela é. Aceitar o objeto sem idealizá-lo. Aceitar o objeto sem ter um desejo de voracidade, um desejo de destruir o objeto completamente. Ou seja, fazer com que o objeto sobreviva à minha capacidade de destruí-lo, né, à minha capacidade de desejá-lo, inclusive. Então é essa posição depressiva que vai
caminhando, vai fazendo com que o sujeito caminhe para a direção de uma relação efetiva, combatendo sempre então esse sentimento de solidão que estava muito presente na posição esquizoparanoide. Há 2 parágrafos aqui bem interessantes nas páginas 152 e 153, nos quais a Melanie Klein está estabelecendo uma relação entre dependência e solidão. Ela vai dizer o seguinte: certas criancinhas se utilizam da extrema dependência da mãe como uma defesa contra a solidão. E a necessidade de dependência continua um modelo através da vida. É super interessante pensar nisso, né? Assim, de que dependência, a dependência real, né, da mãe ali externa, presente, é uma defesa contra a solidão. Ou seja, a relação com o objeto, ela não é uma relação verdadeira nesse sentido. Ela vem mitigar um sentimento de solidão que está lá presente. Então a relação ela não acontece de uma maneira onde há uma troca gratificante, mas é sempre uma relação que está acontecendo para mitigar a angústia de ficar sozinho. Então depender do outro, se sentir dependente, se sentir completamente atrelado ao outro, incapaz de poder deixar o outro se afastar ou se afastar do outro, isso que a Melanie Klein está apontando aqui é um fracasso, por assim dizer. Então, da posição depressiva, de não conseguir estabelecer uma relação de verdade, por assim dizer. A relação não se estabeleceu, ela continua sendo uma relação falsa, por assim dizer. É uma relação que existe, mas que só existe enquanto dependência para me proteger de uma solidão interna, invencível, que eu só poderia vencer na presença real do objeto. Não é essa a saída da posição depressiva. Então é interessante pensar nesse tipo de modelo, né, de amor, no qual o sujeito ele se coloca muito dependente dos outros, né, se sente muito dependente. Só fazendo um parênteses aqui, isso aparece na transferência clínica quando o paciente fica com muito medo de depender do analista. Eu dependo do analista para falar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Ora, essa fantasia de dependência é uma fantasia atrelada a essa passagem aqui da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. É como se o paciente não conseguisse efetivamente entender que os seus pensamentos eles existem independentemente da presença do objeto, mas que a presença do objeto pode sim ser muito bem-vinda na medida em que o objeto também oferece coisas boas que ele pode metabolizar, que ele pode integrar dentro de si, etc. Então é como se essa relação ainda não pudesse acontecer de forma tranquila, se ela fosse persecutória. Daí a necessidade de manter essa relação presentificada de forma externa, concreta, o tempo todo. A Melanie Klein então vai dizer que o anseio pela independência, que faz parte do amadurecimento, pode ser usado de modo defensivo com a finalidade de sobrepujar a solidão. Uma diminuição da dependência pelo objeto torna o indivíduo menos vulnerável e contrabalança também sua necessidade de uma proximidade interna e externa excessiva das pessoas amadas. Então, o que ela está dizendo é que essa proximidade das pessoas ela vai servir efetivamente como um termômetro, né, para esse sentimento de solidão, de tal maneira que tá tudo bem a gente ficar próximo dessa pessoa e a partir das identificações projetivas trocar com ela coisas boas que a gente tem, mas por outro lado, se a gente depende excessivamente do outro, se a gente não consegue se livrar dessa sensação de que sozinho a gente não vai dar conta de fazer nada, a gente precisa do olhar do outro o tempo todo, então tem alguma coisa que ainda precisa ser elaborada. Esse anseio de independência, essa capacidade de ficar sozinho, e aí a gente está vendo aqui como que o Winnicott ele também está apontando para essa direção, né? Esse rumo à independência que o Winnicott fala tanto, tem a ver com essa sensação, essa condição de entender que eu posso fazer muitas das minhas coisas sozinho, sem a necessidade da presença do outro. Não que eu vá recusar a presença do outro todo o tempo, a longo prazo. Não, é que eu posso me dar conta das minhas capacidades e posso inclusive oferecer isso para o outro em um determinado momento. Mas que eu não dependo do outro o tempo inteiro para existir, para ficar bem, para estar seguro comigo mesmo, etc. Então essa é, me parece também, a leitura que a Klein está fazendo.
Finalmente, terminando o texto, na página 155 e 156, a Melanie Klein vai apontar para a presença real dos pais como um elemento fundamental para a elaboração do sentimento de solidão. De maneira geral, né, a Melanie Klein, como ela é muito inatista, o eu está presente desde o início, a força inata do eu, ou seja, a presença do objeto, parece não importar muito. Esses processos da passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, todos esses processos são meio que automáticos, né, eles vão acontecer à revelia das relações reais com o objeto externo. De maneira geral, essas são as críticas que a gente endereça a partir do Laplanche, por exemplo, a Melanie Klein, mas aqui nessas passagens, 155 e 156, ela vai dizer de forma bastante explícita que a relação com o outro externo é fundamental nesse processo de mitigação da solidão. Vamos ver o que ela fala. Ela diz: não são, no entanto, apenas os sentimentos da criancinha acerca do mundo externo que se modificam pela projeção, mas a relação concreta da mãe com o filho, que de maneiras indiretas e sutis se influenciam pela resposta da criancinha a ela. Ou seja, a resposta da criança também ajuda a mãe a endereçar algo para a criança. Um bebê satisfeito, que suga com prazer, afugenta a ansiedade da mãe, e a felicidade dela, da mãe, se expressa na maneira de cuidar e de alimentar o bebê, diminuindo assim a necessidade persecutória dele, né, do bebê, e influenciando sua capacidade de internalizar o objeto bom. Então, isso é o melhor cenário possível. O bebê que come bem, o bebê que fica tranquilo, deixa a mãe mais tranquila, que por sua vez vai fazer com que o bebê possa internalizar o objeto bom de forma estável, de forma segura. Ao contrário, um bebê que apresenta dificuldade de se alimentar costuma despertar ansiedade e culpa da mãe e, deste modo, influenciar desfavoravelmente a relação dela com ele. Ou seja, se o bebê, por algum motivo, e aí para Melanie Klein, né, inato, não consegue se alimentar direito, é voraz demais, ou é muito agressivo, então essa mãe também vai ficar insatisfeita, ela também vai ficar preocupada, ou ela também vai começar a odiar o bebê, e isso vai fazer com que o bebê não consiga internalizar o objeto bom, daí tornando tudo mais difícil, principalmente a saída da posição esquizoparanoide. Ou seja, a gente está falando de uma relação concreta, né, de uma relação efetiva que vai gerar consequências psíquicas efetivas na vida psíquica do bebê. Ela termina dizendo que os pais, aceitando a existência dos impulsos destrutivos da criança e deixando perceber que são capazes de se proteger contra a agressividade dela, conseguem diminuir-lhe a ansiedade quanto aos efeitos de seus desejos hostis. Em consequência, ela sente que o objeto interno é menos vulnerável e o seu eu menos destruidor. Então essa passagem é claríssima aqui na Melanie Klein, né, de que a relação externa, real, entra no jogo. Não é só a força inata do eu para se integrar. É efetivamente ter um pai, ter uma mãe, ter um cuidador que não vai retaliar, que não vai fazer com que o eu se sinta efetivamente perseguido, atacado pelos objetos. Reconhecer que essa agressividade do bebê existe e que está tudo bem e que a gente pode de alguma forma metabolizar essa agressividade, isso é tarefa fundamental do cuidado da criança. E isso vai fazer com que a criança sinta que o seu objeto interno seja menos vulnerável e que o seu eu é menos destruidor. Tudo isso vai fazer com que processos de integração aconteçam de forma mais estável e mais tranquila, mitigando o sentimento de solidão que aconteceria se essa integração não ocorresse. Então essa é a tese da Melanie Klein de maneira geral. Era esse o texto da Melanie Klein, um texto bem difícil, como vocês percebem, né? Um texto que está cheio de pressupostos teóricos que a gente precisaria falar bastante, o que é a posição esquizoparanoide, o que é a posição depressiva, quais são os mecanismos de defesa presentes em cada uma dessas posições, né? Algo que eu vou falando aqui aos pouquinhos em outros vídeos dedicados a essa autora, que é uma autora tão fundamental na história da psicanálise. De maneira geral, eu queria que esses vídeos sobre o sentimento de solidão do Winnicott e da Melanie Klein dialogassem, então eu queria que vocês vissem esses dois vídeos juntos, né? Começassem a pensar nesse aspecto clínico fundamental que é o sentimento de solidão, para a gente tentar pensar
juntos aqui quais são as tarefas clínicas que esse sentimento de solidão colocam para a gente, mas também uma reflexão geral sobre a solidão no tempo contemporâneo, né? Assim, a gente está o tempo todo pensando nisso na medida em que a depressão, a ansiedade, o tédio são efeitos do modo de vida contemporâneo que levam a gente a sentir a solidão de forma mais acentuada também. Então é uma questão clínica fundamental que esses textos, tanto do Winnicott quanto da Melanie Klein, aí na década, né, de 60, já estão apontando para a gente. Se você gostou do vídeo, então curta, compartilhe, mostre aí para quem está a fim de pensar nessas coisas, de psicanálise, de solidão. Comente, me diga aí o que vocês acharam desse texto da Melanie Klein e a gente se vê na próxima. Até lá!